Meninas, como a gente já está estudando, né, o livro de A Esposa que Ora, né? Então, meninas, eu quero trazer algo mastigado para vocês. Eu sei que eu pedi para vocês lerem, né? Cada uma dissesse o que entendeu e tal. Eu acredito também na disponibilidade de tempo de vocês, mas hoje eu venho aqui trazer um pouquinho mastigado, né? Eu vou lendo, explicando algo para que venha facilitar, mesmo que você não tenha lido, você possa ter o conhecimento do que esse livro está querendo, né, nos transferir nesse momento dessa campanha que nós estamos, Abigails, né, em ação. Então, Abigails, que vocês possam ser bênção, ser mulheres sábias. Sei que é difícil demais, mas vamos vencer juntas em oração, certo, minhas irmãs? E eu começo pelo primeiro capítulo, que se chama O Poder, né? E que vocês possam estar anotando direitinho, depois vou fazer. A gente pode ver, né, no primeiro capítulo, o poder, que tem pelo tema o poder, que ela vai esclarecer que muitas das vezes nós pensamos que orar, né, pelo nosso companheiro, pelo nosso esposo, é controlar ele, né? Mas ela fala aqui que é muito pelo contrário, trata-se justamente do oposto, é desistir de todo desejo de poder em você e para você e confiar no poder de Deus para transformá-lo, assim como seu marido, suas circunstâncias e seu casamento. Então, quando nós oramos pelos nossos esposos, não só eles são transformados, como nós também, as circunstâncias, né? E tudo que precisa ser transformado naquele momento. Aqui a autora também traz que a oração é uma ferramenta suave, né, de restauração, obtida mediante as orações de uma esposa que deseja fazer o que é certo para mas vamos vencer juntas em oração, certo, minhas irmãs? E eu começo pelo primeiro capítulo, que se chama O Poder, né? E que vocês possam estar anotando direitinho, depois eu vou fazer. Então, após isso, ela vai contar o testemunho dela, né, do que aconteceu no casamento dela. Ela vai falar que quando o esposo dela e ela se casaram, surgiram algumas diferenças entre eles. E orar foi o primeiro impulso que ela teve naquele momento e, de fato, foi quase o último recurso. Ou seja, ela tentou muitos recursos e o último, vamos lá, vamos ver, foi orar. Depois, outros métodos, primeiro, tais como discutir, né, suplicar, ignorar, evitar, confrontar, debater e, claro, sempre popular tratamento do silêncio. Acredito que você também deve ter passado por isso, eu devo ter passado por isso, como discutir, né? Ó, aqui os métodos, né? O discutir, o suplicar, né? Muitas vezes a atenção, ignorar, evitar, confrontar, debater e o silêncio. Ela fala que muitas vezes ela lutou com as armas erradas, ao invés dela lutar, ela preferia discutir e tal, né? Então ela diz que levou um tempo para compreender que orando primeiro, essas formas desagradáveis podiam ser evitadas. Ela fala também que muitas vezes o nosso sentimento de muitas vezes não ter força de orar pelo nosso marido, por muitas vezes ser imprudente, despreocupada, abusiva, irritante ou negligente, né? Ele pode dizer ou fazer coisas que ferem o nosso coração. E quando nós vamos orar, é como se nosso coração tivesse tão ferido que tivesse infeccionado. Então, entregar o nosso esposo nesse momento em oração é um momento muito difícil mesmo, que muitas vezes até nos impede de estar ali verdadeiramente orando mesmo com todo fervor. Aí ela fala, é óbvio que não poderá entregar-se à oração da maneira como Deus lhe pede, até que você a retire do seu coração. Então ela aconselha tirarmos primeiro, né, esse ferimento, pedir para Deus nos curar primeiramente para que possamos orar pelos nossos esposos, pelos nossos maridos. E ela fala também que a nossa oração é como fosse uma cerca protetora. E lá em Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo,
que tudo que ligaste na terra terá ligado no céu, e tudo que desligaste da terra também será desligado do céu. Você tem autoridade em nome de Jesus para deter o mal e permitir o bem. Você pode entregar a Deus em oração o que quer que controle o seu esposo. Seja a preguiça, a depressão, o gênio forte, né? E diversas outras coisas. Então, agora vamos para o segundo ponto, que se chama espere. Antes que você desista do seu casamento, espere. Confesso desde já que houve uma época em que pensei em separar ou divórcio, separação ou divórcio. Ou seja, ela pensou muitas vezes, antes de tudo que ela vai falar nesse livro, em divórcio, na separação deles, né? Então, aí ela fala da carência, né? Que muitas vezes as atitudes do esposo nos entristece, acabamos pensando em separação e tudo. E ela pensou, a única coisa que não quero é entristecer Deus. Ela falou, né, que ficou desnorteada, não quero entristecer Deus. E ela diz que compreende também o desejo dessas mulheres de encontrar alguém nesse percurso que olhe para ela com a alma, né, do jeito que ela é. E ela fala que sentia muita dor, que o medo de morrer por causa de toda aquela situação. Aí ela fala também que enfrentou problemas emocionais, né? Aquelas emoções negativas, elas foram crescendo de tal maneira que a separação e o divórcio simbolizavam uma promessa de agradável alívio, né? Quantas vezes talvez você pode estar passando por isso, nós estamos passando por isso muitas vezes, né? De pensarmos assim, o maior problema que enfrentei no nosso casamento foi o gênio dele. Então, quer dizer, muitas vezes o gênio do seu esposo também pode ter sido um dos problemas que você esteja enfrentando. Ele usava palavras que era como arma, que me deixava aleijada ou paralisada. Não estou dizendo que eu não tinha culpa, pelo contrário, tenho interesse de que não era culpada quanto ele, ou seja, os dois eram culpados, mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante, porém vi poucas mudanças. Será que Deus não estava me... Então ela fica aqui, né, se perguntando a Deus, cadê, Senhor, por que não está me ouvindo e tal. E ela fala que demorou muito essa transformação, depois de alguns anos, ela diz que entra em desespero e diz, Deus, não posso mais viver assim, sei que tu disseste sobre o divórcio, mas não posso permanecer na mesma casa com ele, por favor, ajude-me, Senhor. Ela diz que sentiu Deus se aproximando, com toda a sinceridade sobre os sentimentos que ela estava naquele momento. E ela diz que Deus permitiu ela visualizar claramente o que seria a vida dela se ela partisse, onde ela ia morar. Sentei-me na cama com a Bíblia na mão durante horas. Talvez isso deve ter acontecido com você também. E ela disse que quando lutava contra esse desejo de se separar e sair com os filhos, pegar os filhos dela e sair de casa, tudo, né? Ela foi dizendo como seria. Enquanto ela ficava ali sentada, ela fala que Deus também colocou no coração dela a ideia de que se pudesse deliberadamente a vida diante do seu trono, ou seja, se jogar mesmo na presença do Senhor, né? E aí Deus deu uma visão para ela do esposo dela preso em uma teia do passado, o que tornava incapaz de ser diferente do que era no momento. Então, as feridas, né, do nosso passado, muitas vezes, que nos impede de avançar. Então, muito importante aí uma terapia, viu? Mas Deus me usava como instrumento para a sua libertação. Então Deus estava usando a esposa para libertar aquele ser, aquela pessoa, né? Doeu bastante concordar com isso e derramei muitas lágrimas, mas depois que concordei, me senti animada pela primeira vez em anos. Comecei a orar todos os dias por Maicon, como nunca orava antes, porém a cada dia tinha que confessar a dureza do meu coração. Vi como eu era profundamente magoada e não queria perdoá-lo. E ela disse que falava, não quero orar por ele, não quero pedir a Deus que o abençoe, só quero que Deus envie um raio ao seu coração e o convença de que ele tem sido cruel
pensei, tive que repetir várias vezes: Deus, confessa a minha incapacidade de perdoar meu marido. Por favor, livra-me completamente dessa atitude. Ela pedia muito a Deus, né, que tivesse a capacidade de perdoar. Aos poucos, comecei a ver a mudança ocorrendo em nós dois. Quando o Maico ficava zangado, em vez de reagir negativamente, eu orava por ele. Pedi a Deus que me fizesse saber o que provocava a sua raiva. E Deus fez isso. Perguntei então o que poderia fazer para melhorar as coisas. Ele me mostrou. A ira do meu marido tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo. A cada dia a oração trazia algo positivo. Não somos ainda perfeitos, mas progredimos bastante. Ela fala atualmente, né? Até hoje eles não são perfeitos, mas e ela continua, né? Ela diz que a cada dia a oração trazia algo positivo, né? Não foi fácil, mas trouxe algo positivo. As orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que qualquer outra pessoa, mesmo as mães deles. Então, o poder que Deus excede, né, as esposas. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas, porém, quando o homem se casa, ele deixa os pais e se torna um com sua esposa. Marido e mulher tornam uma equipe, uma unidade, estão unificados em espírito. Aos olhos de Deus, a força do homem e da mulher juntos é muito maior do que a soma das forças de cada um dos dois, individualmente. Por isso, isto porque o Espírito os une e dá mais poder às suas orações. É também por isso que há tanta coisa em jogo quando não oramos. Você pode imaginar se orando pelo lado direito do seu corpo e não pelo esquerdo? Se o lado direito não for sustentado e protegido e por isso cair, o lado esquerdo cairá junto. E ela cita um versículo em Joel 2, capítulo 2, versículo 25, que eu quero deixar aqui em ênfase: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. E aí, como é que tá seus dias? Será que você sente como se tivesse uma morta viva? O que é que está acontecendo? O Senhor vai restituir tudo isso, tudo o que foi consumido. Você será muito mais feliz do que outrora. Então, podemos confiar no Senhor para remover a nossa dor, o desânimo, o endurecimento e a falta de perdão. Somos capazes de visualizar seu poder de ressuscitar o amor e a vida nos lugares mais mortos. Imagina a alegria de Maria Madalena quando foi ao túmulo de Jesus na manhã após a crucificação e descobriu que ele não estava morto, afinal, mas foram ressuscitados pelo poder de Deus. Você tem que confiar que Deus é suficientemente grande para realizar tudo isso. Aí ela fala que muitos obstáculos acontecem no casamento, mas você tem que se levantar e dizer: Senhor, oro para que esta luta termine e nos livre das garras do conflito. Retira as mágoas e a armadura que vestimos para proteger-nos. Tira-nos do poço da falta de perdão. Fala por nosso intermédio para que as nossas palavras reflitam o teu amor, paz e conciliação. Derruba esta parede que há entre nós e nos ensina a atravessá-la. Capacita-nos a despertar dessa letargia e encaminha-nos para a cura e inteireza que tens para nós. Podemos lutar por ele em oração e não desistir, porque enquanto estivermos orando, há esperança. Com Deus, nada estará tão morto quanto parece, nem os seus próprios sentimentos. Então é isso, minhas irmãs, e sempre eu vou trazer alguma coisinha aqui para vocês, algum resumo do livro, para que vocês vão comer mastigado. Bom, para encerrarmos, vou deixar uma atividade de casa para vocês, tarefinha de casa. Vocês vão escrever os defeitos que vocês gostariam que o Espírito Santo de Deus transformasse, moldasse em seus esposos. Vamos que vamos! Conto com vocês, viu, Abigails em ação? Olha, eu não estou vendo não, mas tem alguém que está vendo se você realmente vai fazer essas atividades, tá bom? Um beijo, meninas. Deus abençoe.